Boa noite. Boa noite. Um alerta vermelho para a humanidade. O relatório ambiental da ONU, aprovado por 195 países, afirma que as mudanças climáticas provocadas pelo homem são sem precedentes. Algumas irreversíveis por milênios. O planeta aquecido terá mais eventos extremos, como ondas de calor, enchentes e ciclones. No centro-oeste do Brasil, o agravamento da seca compromete a navegação no Rio Paraguai. O presidente Bolsonaro edita uma medida provisória que muda o nome do Bolsa Família e prevê aumentar o benefício em 50%. Um projeto do governo retira direitos de quem participa do programa Jovem Aprendiz. O Tribunal Superior Eleitoral apresenta notícia-crime ao Supremo contra o presidente Bolsonaro por vazamento do inquérito sigiloso da PF. E o anúncio de um comboio de tanques e blindados para entregar um convite ao presidente Bolsonaro para um treinamento militar de rotina causa espanto e reações no Congresso. Dentro de 10 segundos, no Jornal Nacional. Nova fórmula Rexona com O relatório mais amplo e atualizado do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas concluiu que a crise atual é irreversível e sem precedentes. Mas também trouxe um alerta planetário. Ainda dá tempo de mudar o futuro. O relatório coloca em cima da mesa aquilo que não se nega: fatos. Os últimos 5 anos foram os mais quentes desde 1850. E a previsão é de que nos próximos 20, a temperatura do planeta aumente pelo menos 1,5 graus, se não houver uma redução drástica nas emissões de gases que agravam o efeito estufa. Desde a era pré-industrial, o planeta ficou 1,07 graus Celsius mais quente. Não é pouca coisa, não. O relatório divulgado hoje revela que, no melhor cenário, essa temperatura pode demorar até 30 anos para se estabilizar. No pior cenário, pode subir até 5,7 graus. As consequências seriam gravíssimas. Eventos extremos se tornariam ainda mais frequentes. Enchentes, secas, ondas de calor, ciclones, derretimento no Ártico. Fenômenos extremos relacionados ao aumento do nível do mar, que aconteciam a cada 100 anos, podem passar a ser anuais. O relatório da ONU afirma que é inequívoco, incontestável, que essa crise climática é influenciada pelas atividades humanas. Os cientistas concordam que o mundo precisa neutralizar até 2050 as emissões de poluentes. As informações foram levantadas por mais de 230 cientistas do mundo inteiro. Um documento aprovado por representantes de 195 países. As conclusões vão ser um norte para os debates na próxima Conferência do Clima aqui no Reino Unido, em novembro. O encontro vai buscar compromissos de governantes para soluções como aposentar o uso de carvão para geração de energia, impedir o desflorestamento, acelerar a transição para carros elétricos e encorajar investimento em energias renováveis. O presidente da COP, Alok Sharma, lembrou que é preciso pensar nas futuras gerações. Num comunicado, o secretário-geral da ONU disse que o relatório é um alerta vermelho para a humanidade. Integrante do painel da ONU sobre mudanças climáticas, o professor Paulo Artacho criticou a postura do Brasil nesse momento de emergência. Nós estamos vendo internacionalmente, mesmo que seja tardio, um movimento de reduzir emissões. No caso brasileiro, infelizmente, isso não vem ocorrendo. Continuamos a aumentar o desmatamento da Amazônia. Agora, com a crise elétrica, estamos queimando mais combustíveis fósseis. Nós estamos colocando a vulnerabilidade da população ainda mais em risco do que estávamos alguns anos atrás. E isso, evidentemente, é um risco enorme que o Brasil não deve correr. O diretor-geral da ONG Greenpeace fez uma analogia do que o mundo enfrenta hoje com aquela preguiça nossa de cada dia para levantar da cama cedo. É um pouco como um despertador, ele diz. Você pode continuar desligando, apertando o botão da soneca, mas se você não sair da cama, pode ser tarde demais. Você não vai chegar a tempo. E eu acho que é isso que o relatório fala. Olha, o despertador já tocou muitas vezes. A situação é alarmante.
O Ministério do Meio Ambiente afirmou que o compromisso brasileiro de redução de emissões é de longo prazo e, por isso, não foi e não deve ser alterado a cada revisão metodológica. Incêndios florestais obrigaram mais de 2.000 pessoas a sair de casa na segunda maior ilha da Grécia. O primeiro-ministro liberou o correspondente a mais de 3 bilhões de reais para indenizar os moradores e ajudar a recuperar florestas. Nos Estados Unidos, a Califórnia enfrenta o incêndio que já é considerado o segundo maior da história no estado. No centro-oeste brasileiro, em Mato Grosso, bombeiros e brigadistas estão tentando apagar um incêndio que começou há 2 dias no Pantanal. Um trator pegou fogo numa fazenda e as chamas se espalharam rapidamente por causa da vegetação seca e do calor. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o fogo devastou quase 1.000 hectares. E a seca tem outra consequência gravíssima em Mato Grosso. Nilza observa a paisagem mudar na porta de casa. Ela diz que nunca viu o Rio Paraguai com o nível da água tão baixo. Esse banco de areia aqui, ó, não existia. Aqui os barquinhos de turismo entram nessa ilha aqui, ó, eles entravam, saíam rodando, pescando aqui tudinho. Aqui era rico de caixara, ficava cheio de barquinho de turismo aqui rodando. Hoje em dia está nessa situação. Dados coletados pela Marinha confirmam a percepção da moradora. No dia 9 de agosto do ano passado, no auge da seca, o nível do rio estava em 77 centímetros. Hoje, a régua instalada em Cáceres está marcando 49 centímetros. É a pior crise hídrica dos últimos 65 anos. Em alguns trechos, o rio está tão baixo que já prejudica a navegação. Esta embarcação de turismo encalhou 4 vezes no trajeto e só conseguiu sair com a ajuda de outros barcos, mas neste ponto teve que interromper a viagem porque o nível do rio está muito baixo. Os 27 turistas que estavam a bordo foram levados de volta para a cidade em barcos pequenos. Assoreamento do rio, nós encalhamos na direção onde está a draga, certo? Aí voltemos de ré que não tinha água nós passar. Este outro barco-hotel levou os turistas até uma fazenda e de lá eles seguiram de van para Cáceres. O comandante está preocupado com a manutenção dos empregos, já que a tendência é baixar ainda mais o nível do rio nos próximos meses. O turismo é uma cadeia que ajuda muita gente, né? Muita gente. Por exemplo, meu barco é composto com 18 pessoas, são 18 famílias lá atrás que sobrevive disso aqui. Olha só a cadeia que isso gera. Preocupação também para os ambientalistas. A seca prolongada compromete a biodiversidade da fauna e da flora do Pantanal. Pensando a partir da vegetação, né? O fruto cairia na água e se você começa a ter diminuição da área úmida, isso não acontece no momento certo. Então, modifica toda uma dinâmica, né, de uma comunidade de plantas e animais que vivem ali nesse local, que são as áreas úmidas aqui do Pantanal. Vamos saber agora como fica o tempo nesse começo de semana? Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. A semana começa com a formação de uma frente fria, a primeira desse mês. No total serão 3 frentes frias. Ela não é tão forte como as últimas que nós tivemos, vai ter força para provocar geada só no Rio Grande do Sul, na quarta e na quinta-feira. Amanhã a frente fria provoca chuva até o sul do Paraná, mas os volumes eles não são muito altos. Em Florianópolis, por exemplo, só 5 milímetros, com 26 graus, que é a mesma temperatura de Curitiba. Mas olha como esfria. Em Porto Alegre, amanhã a máxima não passa dos 23 e na quarta cai para 15 graus. Até onde chega esse frio, Anne? Olha só, Renata, chega ao sudeste e também parte do centro-oeste, mais especificamente Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, amanhã o calor é de 33 graus, na quinta não passa dos 24 graus. E tem previsão de chuva fraca na quarta, na quinta e na sexta. Em Campo Grande não chove, a temperatura cai levemente, de 34 graus para 30 na quarta. Já em Cuiabá, 39 graus. E dá uma olhada nessas temperaturas do norte do país. Porto Velho, 36, Manaus e Rio Branco, 34, e em Belém, 33. Essa época de pouca chuva no norte do país. E com isso as temperaturas sobem muito. Enquanto falamos do inverno em grande parte do Brasil, nessa época no norte é conhecida como verão amazônico. Em janeiro a média de chuva é de quase 300 milímetros em Manaus e também em Rio Branco. E agora a chuva
mantém as temperaturas mais baixas, mas agora, em agosto, a média de chuva já cai para 56 milímetros em Rio Branco e em Manaus para 64. Pouca chuva, muito calor. Amanhã tem previsão de chuva isolada no extremo norte do país e nessa faixa leste aqui do Nordeste. A chuva do Sul já detalhei. No Recife, máxima de 25 graus, Salvador 28, Maceió 26, Natal 30 e Fortaleza 32. E a temporada de bons ventos no Nordeste continua. Amanhã rajadas de até 50 km por hora em toda essa área marcada aqui no nosso mapa. Em julho, nós tivemos 10 recordes de produção de energia de fontes renováveis, como a eólica e a solar. E esse mês começamos muito bem. A média de energia do vento produzida na última sexta-feira foi de 11.680 megawatts. Daria para abastecer toda a região Nordeste por 24 horas e ainda sobraria um pouquinho, viu, Renata? É isso, energia limpa, energia do bem. Obrigada, Anne. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, a notícia crime do TSE contra o presidente Bolsonaro no Supremo. E o aumento de casos de Covid em estados americanos atrasados na vacinação. Uma discussão na Câmara de Vereadores do Rio pode ser o primeiro passo para melhorar a alimentação das crianças e adolescentes nas escolas. 5 minutos de conversa e Ana Clara mostra que é super sincera. Eu comia hambúrguer, eu comia pizza, tomava muito refrigerante. Hoje em dia eu como uma coisinha assim, depois eu como uma coisinha lá, tudo em quantidade menor. A colega Alice também decidiu evitar certos lanchinhos. Adoro batata frita. Eu trocaria fruta pelo brigadeiro. O melhor então é não ter nada disso por perto. É muito difícil resistir a isso, não tenho palavras. A alimentação na escola é um assunto de extrema importância. Um estudo mostra que 30% das crianças e adolescentes atendidos no SUS no ano passado estavam com sobrepeso ou obesos. 45% dos adolescentes consumiram bebidas com açúcar. Entre as crianças menores de 2 anos, esse índice é de 33%. E 61% delas consumiram regularmente biscoitos, bolachas e bolos industrializados. Hábitos que começam ou são reforçados no local onde, em tempos normais, os alunos consomem até metade das calorias do dia. A pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP, Renata Levi, diz que os alunos não deveriam ter acesso na escola a produtos ultraprocessados, pobres em nutrientes e ricos em calorias, açúcar, gordura, sal e aditivos químicos. Os pais levam as crianças para uma escola que é um ambiente que deveria ser um ambiente protegido. E eles estão sob risco, ou seja, sob a influência do ambiente quando a escola oferece à disposição dos alunos alimentos ultraprocessados ou alimentos que não fazem bem à saúde deles. A Câmara Municipal do Rio aprovou em primeira votação um projeto que proíbe a venda e a distribuição de bebidas açucaradas e de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e particulares. O projeto ainda está em tramitação. A diretora executiva do Instituto Desiderata torce pela aprovação final. É preciso que os pais, que as famílias, que as crianças, que a comunidade escolar apoiem essa iniciativa e façam adesão ao que está sendo proposto na lei. Existem outras experiências em outros estados que mostram que essa adesão é grande, no sentido de que a alimentação fica melhor na escola e a criança ela vai entender aquilo como um benefício para ela. Aqui nessa escola, se as crianças quiserem um pastel ou uma coxinha para comer na hora do recreio, vão ficar querendo, porque elas aprendem desde cedo na sala de aula o valor da alimentação saudável. Aqui na cantina já tem logo uma plaquinha com as dicas, menos sal, evite frituras, menos açúcar, coma mais frutas. Tudo que se vende aqui, todos os lanches são assados. E em vez de bebidas açucaradas, suco de frutas. Pra mim não faz nenhuma falta, porque eu também não gosto muito de refrigerante. Doce só no sábado e no domingo. Na minha escola antiga eu sempre levava biscoito pra escola. Agora eu só levo sanduíche. Aí eu acordo e falo pra minha mãe: mamãe, já fez meu sanduíche? Então isso tudo é hábito. Quando a gente se acostuma, já vira rotina.
As escolas na cidade gaúcha de Novo Hamburgo criaram um projeto para receber os alunos de volta. As aulas presenciais entraram no 3º mês e sem aumento nos casos de Covid. Oi, Paola, tudo bem? Tudo bem. A gente veio até aqui para ver com você como é que está a situação das crianças, né? Essa conversa tem encorajado muitas famílias a mandarem os filhos de volta para a escola. Eu estava muito preocupada, porque em casa não é a mesma coisa estar no colégio, né? Que a professora já sabe como lidar, né? As visitas começaram em julho, 2 meses depois da volta às aulas presenciais em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Mais de 100 alunos tinham perdido o vínculo com as escolas. Nós já trouxemos muitos alunos de volta. Os pais achavam não precisa, agora não é obrigatório, ou porque a criança mesmo estava trabalhando, já explorando esse foco importante que nós temos que atacar, o trabalho infantil. Cada aluno é importante para nós. Cada aluno tem o direito de estar na escola. Um trabalho que une educação, saúde e assistência social. E que mês a mês vem trazendo mais alunos de volta. A gente liga, a família não consegue vir aqui. Não é o melhor horário, não consegue, a gente vai na casa. Esse ouvir e dar essa atenção e entender o problema e tentar juntos como é que nós vamos resolver, eu acho que é bem importante. A família se sente acolhida e não se sente julgada. Foi esse acolhimento que tranquilizou o coração da Maria. E elas prontamente me abraçaram ele, não nos colocaram nada assim, né? Simplesmente nos abraçaram com todo o amor, com todo o carinho, né? E eu tenho visto isso, quiseram saber qual era a nossa real necessidade, né? Pararam para nos ouvir. 60% dos estudantes da rede municipal já voltaram às aulas presenciais. Mas o número de casos de Covid não aumentou, nem entre os professores. Eram 76 infectados quando as aulas ainda eram só online e eles estavam em casa. Agora, 3 meses depois, são 36 casos positivos, nenhum com gravidade. Conquistado o tão esperado retorno, é hora de vencer novos desafios. Os educadores precisam motivar os alunos a continuar estudando. Para isso, desenvolvem estratégias para recuperar o aprendizado perdido depois de 1 ano de escolas fechadas. O Samuel já estava até perdendo a habilidade para ler e escrever. De volta para a escola, participa das oficinas de reforço e na sala de aula ganha atenção especial do professor. Em poucos meses, mãe e filho já percebem a diferença. Antes eu, não conseguia nem ler meu nome direito. Agora, eu tô conseguindo ler meu nome. Ele não queria mais ir onde, que ele já tinha perdido as expectativas pela escola. E aqui, graças a Deus, eles estão recuperando isso com ele, sabe? No Rio, para conter os casos de Covid, o governo estadual decidiu fechar escolas da capital e de mais 35 cidades. A semana começou com um número maior de escolas fechadas na rede estadual do Rio. Agora, as aulas presenciais estão suspensas em 36 cidades, incluindo a capital. Na semana passada, eram 23. As escolas municipais e particulares continuam abertas. É um sentimento de desânimo, muita tristeza, porque no final do ano tem Enem e nós que somos pobres, né, ficamos jogados ao acaso, porque a rede privada está tendo aula. Então, acaba sendo algo desigual, porque o meu Enem é o mesmo Enem que eles vão fazer. Sabe? Como é que eu vou ficar? A decisão do governo do estado tem como base a mudança de cor no mapa, que colocou 2 regiões em risco alto de contaminação. Não leva em consideração se os professores estão imunizados, nem os protocolos sanitários de cada unidade. O médico sanitarista Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, diz que os critérios adotados são ultrapassados. No momento em que está crescendo o número de casos, eu decido fechar tudo, fecho a escola. Agora, decidir fechar só a escola e deixar bares, restaurantes, clubes, etc., abertos, não dá para entender. Neste momento, a maior parte dos casos de Covid no estado do Rio não é atribuída à variante Delta, mas as autoridades de saúde acreditam que esse quadro mude até o fim do mês. O epicentro dessa cepa no país está aqui, segundo o Ministério da Saúde. A Delta é mais transmissível
Por isso, o temor de que a variante provoque uma nova onda de casos. Ela é pelo menos 3 vezes mais infectante do que a variante Gama. Um espalhamento muito rápido e, como consequência disso, casos internados e mortes. Por conta do alastramento da Delta, ontem o Ministério da Saúde enviou ao Rio 5% a mais de vacinas do que o previsto, mas não atendeu à solicitação do governo do estado completamente, que pedia um aumento de 15% de doses. Essa variante se espalhou no Brasil inteiro. Ela já está presente em praticamente todos os estados. Aí no Rio ela ganhou um pouco mais de velocidade. Esse 5% a mais de vacina ajudará, mas não fará diferença, infelizmente. A situação na capital é mais preocupante. A média móvel de casos apresenta aumento de 22,5% em relação a 2 semanas. A média móvel de mortes está em queda de quase 29%. Se mais vacinas não chegarem, o estoque para a aplicação da primeira dose termina amanhã. O registro de vacinação em muitos estados segue a passos lentos e isso atrapalha as estratégias da campanha. A Heloísa está imunizada contra a Covid há quase 6 meses, mas quando baixou o aplicativo do SUS para verificar se a vacinação dela estava em dia, não encontrou o registro correto. Eu tive a surpresa que a minha segunda dose não estava computada no aplicativo, só estava constando que eu tinha tomado a primeira dose. A médica entrou em contato com a Secretaria de Saúde da cidade. Falaram que estava com falta de pessoal para colocar os dados. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, do fim de julho, dá a dimensão do atraso no registro das vacinas pelo país. 1 em cada 3 doses aplicadas entrou no sistema depois do prazo de 2 dias da aplicação, período considerado ideal pelo próprio Ministério. A maior parte desses atrasados foi registrada menos de 1 semana depois da vacinação. Mas 13 milhões demoraram mais do que isso. E mais de 9 milhões de doses só foram computados 15 dias ou mais depois da data. São Paulo tem o maior percentual de doses registradas dentro do prazo. Acima da média nacional, que é de 67,7%, estão também Alagoas, Tocantins, Mato Grosso e Espírito Santo. 5 estados não registraram nem metade das vacinas no prazo: Amapá, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro e Amazonas. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Willames Freire, fala das dificuldades que muitas cidades enfrentam. Problemas de internet e problemas também no sistema que foi modificado para essa campanha de vacina. O ideal era nós termos uma condição de ter a informação em tempo real. Em Itapevi, na Grande São Paulo, a prefeitura desistiu de fazer os registros no sistema na hora da vacinação. Os formulários são preenchidos à mão e digitados depois. As fichas que chegam aqui são separadas pela data de aplicação, fabricante da vacina e pelo lote. Depois, funcionários incluem as informações num sistema informatizado. É um trabalho que leva, em média, 6 dias. Conforme foi passando os dias, o fluxo de pessoas aumentou tanto que a equipe achou por melhor priorizar a vacinação e o registro ficar para um segundo momento. Se continuássemos no mesmo ritmo de digitação e vacinação, nós não atenderíamos esse público que atendemos atualmente. Provavelmente 1/3 do que nós atendemos hoje. O epidemiologista Guilherme Werneck, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que esses atrasos têm reflexos. Fica difícil você fazer essa avaliação do quanto que o sistema de vacinação está de fato surtindo efeito. Isso atrapalha o planejamento e a avaliação do andamento do programa de vacinação. Seria muito importante que você tivesse um grau de integração das políticas federais, estaduais e municipais, no sentido de que aqueles municípios que estão enfrentando mais problemas, não só na execução da vacinação, mas também no registro dos dados, que elas pudessem ser apoiadas prioritariamente. O Ministério da Saúde afirmou que a notificação é fundamental para o acompanhamento da campanha de vacinação, que o registro deve ser feito pelos estados e municípios em até 48 horas,
que podem ocorrer atrasos pelos diferentes sistemas em que os dados podem ser cadastrados e porque muitas salas de vacinação não têm acesso à internet. Vamos agora aos números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Fábio Turci, você está aí? Boa noite, Renata. Apareceu. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, sim. Boa noite para vocês, boa noite para todos. O país registrou nas últimas 24 horas 848.561 vacinados com a primeira dose e 636.494 com a segunda ou a dose única. O total do dia ficou em 1.485.055. O Brasil tem hoje 107.949.359 pessoas vacinadas com a primeira dose. Isso corresponde a 50,98% da população. E 46.150.415 brasileiros receberam a segunda dose ou a dose única. São 21,79% da população. Lembrando que, segundo os cientistas, a proteção máxima contra o coronavírus vem depois de 2 semanas da segunda dose ou da dose única. No mapa, o verde mais escuro mostra os estados mais adiantados na vacinação completa, com destaque dos 5 primeiros. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Agora vamos aos números da pandemia. O Brasil registrou de ontem para hoje 237 mortes. 563.707 pessoas já morreram com a doença. E 15.306 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. O total é de 20.178.143. O país tem, em média, 32.109 casos por dia, queda de 32% em 2 semanas. E a média de mortes está em 907 por dia. Isso dá menos 17% na comparação com a média de 14 dias atrás, também tendência de queda. É o 10º dia seguido com a média abaixo de 1.000 mortes por dia. Ainda é muito, mas esse ano já tivemos médias acima de 3.000 óbitos por dia. 5 estados e o Distrito Federal aparecem com alta na média de mortes, em vermelho. As maiores altas foram em Roraima e Rio Grande do Norte. Em estabilidade, em amarelo, são 7 estados e em queda, em azul, 14 estados. As maiores reduções foram registradas hoje no Acre e no Rio Grande do Sul. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Muito obrigado, Fábio. Pela primeira vez desde fevereiro, os Estados Unidos voltaram a registrar uma média diária de mais de 100.000 novos casos de Covid. O gráfico da Covid nos Estados Unidos continua desenhando o quadro que ninguém queria ver. No começo de julho, o país tinha uma média móvel de 10.000 casos por dia. Em apenas um mês, esse número aumentou 10 vezes. Essa disparada tem 2 motivos: o avanço da variante Delta, que é muito mais transmissível, e a vacinação, que emperrou. O governo afirma que agora o país enfrenta uma pandemia dos não vacinados. Quando olhamos os 10 estados com mais casos por 100.000 habitantes, 7 deles têm menos de 40% da população totalmente vacinada. Já na outra ponta, os 10 estados com menos casos por 100.000 habitantes, 7 deles têm mais da metade da população vacinada. Os casos crescem mais onde a vacinação é menor e a Covid agora mata os não vacinados. Mais de 99% dos mortos esse ano não tinham tomado a vacina. E mesmo que os casos estejam aumentando em todos os estados, as consequências são muito diferentes. Nova York e Flórida têm mais ou menos a mesma população. Nova York vacinou quase 60% dos moradores e a Flórida não atingiu 50%. Na Flórida, internações e mortes são 8 vezes maiores que em Nova York. A nova explosão, concentrada principalmente nos estados do sul do país, começou a mudar a cabeça de alguns americanos que não queriam se vacinar. A Louisiana enfrenta a pior onda e tem a 5ª pior taxa de vacinação do país, mas viu nos últimos dias a procura por vacina dobrar. No Arkansas e Mississippi, a procura quase triplicou. Mesmo assim, no país que tem vacinas disponíveis à vontade, o número de pessoas totalmente vacinadas travou em apenas 50%. O movimento anti-vacina sempre existiu nos Estados Unidos, mas agora foi turbinado por uma combinação explosiva de fake news, desinformação e polarização política. E por isso, algumas localidades começam a adotar a obrigatoriedade.
Aqui em Nova York, todos os funcionários da prefeitura vão ter que se vacinar e quem quiser ir a um bar, a um restaurante, ao teatro, a um show, vai ter que apresentar a comprovação de que tomou pelo menos a primeira dose. Depois que as medidas foram anunciadas, a procura por vacinas na cidade aumentou 40%. Hoje, o Comando Militar Americano anunciou que todos os militares vão ter que se vacinar. Um grande número de empresas privadas anunciou a obrigatoriedade da vacina para os funcionários. O principal infectologista do país, Anthony Fauci, disse que isso precisa acontecer para proteger também os que não podem se vacinar, como as crianças com menos de 12 anos. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, anunciou que pretende antecipar a entrega do relatório final dele. A comissão pode funcionar até o início de novembro. Renan Calheiros disse que já tem provas indiscutíveis de que o governo dificultou a compra de vacinas. Na quinta-feira, deve depor o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas. Ele foi citado pelos irmãos Miranda no caso das irregularidades no contrato do Ministério da Saúde para a compra da Covaxin. Amanhã, os senadores vão ouvir o coronel Elcio Bruno, envolvido na negociação da Davat. Bruno obteve habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e não vai precisar responder a perguntas que possam produzir provas contra ele mesmo. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje de manhã ao Congresso Nacional a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. É o programa que vai substituir o Bolsa Família, criado na gestão do presidente Lula, 18 anos, em outubro de 2003. O texto da MP não foi divulgado. E o Palácio do Planalto não anunciou o valor exato do novo benefício nem a fonte de recursos para o pagamento. Mas, ao anunciar a mudança de nome do Bolsa Família, o presidente Jair Bolsonaro disse que o aumento vai ser de 50%. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistidos exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. O Bolsa Família paga um benefício médio de R$ 189 a 14 milhões e 600 mil famílias, é isso. No governo Bolsonaro, esse valor nunca foi reajustado. A inflação medida pelo IPCA desde o último reajuste até junho deste ano foi de 15,8%. O Palácio do Planalto também encaminhou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição que propõe o parcelamento dos precatórios acima de 66 milhões de reais. Os precatórios são dívidas que a União tem com pessoas e com empresas e que são reconhecidas pela Justiça. O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que adiar o pagamento vai ajudar a efetivar o novo programa social. A medida provisória tem efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias para não perder a validade. O governo afirma que o valor começará a ser pago em novembro com o fim do auxílio emergencial. Um projeto do governo Bolsonaro que está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados retira direitos de quem participa do programa Jovem Aprendiz. A Carol foi contratada como auxiliar de escritório no início do ano passado. A oportunidade está mudando a vida dessa jovem, que mora numa comunidade do Rio. Durante o expediente de 4 horas, ela pode trabalhar e estudar. Eu acho que isso é muito importante. Conhecimento ninguém te tira, né? Então, enquanto você está aprendendo, você está se desenvolvendo. A Lei do Aprendiz entrou em vigor no ano 2000 e determina que empresas grandes e médias reservem parte das vagas para jovens entre 14 e 24 anos. A primeira chance para o Juan foi nessa loja de roupas. Enquanto aprende, ele ganha experiência e garante o sustento da família. Eu me sinto extremamente útil nesse emprego, né? Porque eu não estou só ajudando a empresa, estou ajudando cada uma pessoa que trabalha aqui. O Congresso pode aprovar uma lei mudando a forma de contratação desses jovens. Discute uma emenda à medida provisória que criou o programa emergencial para enfrentar o desemprego na pandemia. Ela cria o regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva, o REQIP, que acaba com o vínculo empregatício. Torna facultativa a contribuição das empresas à Previdência e, além disso, benefícios como o Vale Transporte de jovens como Juan podem ser eliminados.
E se eu não tivesse vale transporte, eu não conseguiria vir trabalhar, eu ia ter que tirar do meu salário. Quando você tira todos esses direitos, parece que você está retrocedendo tudo que a gente conquistou até aqui. Graças à lei da aprendizagem, a Carol consegue trabalhar aqui na administração da empresa, recebe cursos de qualificação profissional e ainda sobra tempo para fazer a faculdade de psicologia. Com as mudanças na lei, os jovens deixariam de receber o salário com todos os direitos trabalhistas para ganhar uma bolsa ou bônus. Além disso, a carga horária para o aprendizado seria reduzida de 400 para 180 horas por ano. O Ministério Público do Trabalho divulgou um manifesto contrário ao projeto. E mais de 300 movimentos, instituições e organizações assinaram esta carta, em que afirmam que a lei pode prejudicar milhares de jovens. Essa série de direitos e aprendizagens são essenciais para que a gente possa manter o jovem de maneira com direitos garantidos, não retrocedendo a projetos que nós tínhamos antigamente, que entendia o jovem como apenas uma mão de obra e não como sujeito de direitos. Você precariza de uma forma absurda a mão de obra dessa população justamente mais vulnerável que está numa iniciada de carreira profissional que pode ser extremamente nocivo para o seu futuro. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou ao STF uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal. No ofício, 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral pedem que o presidente Bolsonaro seja investigado por possível conduta criminosa, referente à divulgação indevida de informações sigilosas ou reservadas do Tribunal Superior Eleitoral, com potencial prejuízo para a administração pública. E que, por se tratar de conjunto de informações que deveriam ser de acesso restrito e podem causar danos à justiça eleitoral e ao próprio processo democrático de realização e apuração das eleições, solicitam remover as referidas publicações das redes sociais. Os ministros querem que as investigações sejam incluídas no inquérito das fake news, que apura a disseminação de informações falsas e ataques contra as instituições. A decisão será do relator Alexandre de Moraes, que atualmente é ministro do TSE e também assinou o ofício. Os ministros do TSE citam que Bolsonaro divulgou no dia 4 de agosto em redes sociais o link com a íntegra do inquérito sigiloso da Polícia Federal a respeito de um ataque ao sistema interno do TSE ocorrido em 2018. Segundo o inquérito, um hacker teve acesso ao código-fonte das urnas. Investigadores afirmam que o acesso ao código-fonte não permite a ninguém alterar a votação. Pouco antes de divulgar o link, Bolsonaro fez uma live ao lado do deputado Felipe Barros, do PSL. Barros foi o relator da Comissão Especial do Voto Impresso na Câmara, que acabou sendo rejeitado por maioria. Citaram o inquérito da PF, distorcendo a apuração da Polícia Federal, e fracassaram no objetivo de demonstrar supostas falhas no sistema eleitoral brasileiro. De acordo com o relato feito pelos ministros do TSE, tais informações sigilosas ou reservadas foram divulgadas pelo presidente da República em contas em redes sociais, após o levantamento do sigilo aparentemente indevido pelo delegado de Polícia Federal que preside as investigações e posterior encaminhamento dos respectivos autos ao deputado federal Felipe Barros. O TSE quer saber se Bolsonaro cometeu crime previsto no Código Penal de divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. A pena prevista é de detenção de 1 a 4 anos e multa. O deputado Felipe Barros afirmou que não foi notificado até o presente momento, mas que vai estar disponível para os devidos trâmites processuais. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou. A notícia de que veículos militares como tanques e blindados passarão amanhã pela Praça dos Três Poderes em Brasília para entrega de um convite ao presidente Jair Bolsonaro provocou espanto e protestos hoje no meio político. O convite é relativo a um treinamento que a Marinha realiza anualmente no Centro de Instrução da cidade goiana de Formosa desde 1988.
Este ano, pela primeira vez, também participarão integrantes do Exército e da Aeronáutica no próximo dia 16. A operação de treinamento emprega dezenas de veículos, entre carros de combate, anfíbios, blindados, lançadores de mísseis e foguetes e também aviões. A entrega do convite ao presidente como desfile de veículos militares é novidade e provocou reações no Congresso, onde está marcada para amanhã, no plenário da Câmara, a votação da PEC do voto impresso. Como se trata de um assunto de alto interesse do presidente Bolsonaro, parlamentares protestaram contra o desfile militar, que viram como provocação e como tentativa de intimidação. A senadora Simone Tebet, do MDB, disse que tanques na rua no dia da votação da PEC é intimidação real, indevida e inconstitucional. E que a rejeição da proposta do voto impresso é uma resposta objetiva de que vivemos numa democracia e que assim permaneceremos. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, disse que pediu à Justiça para impedir o gasto de recursos públicos nessa exibição militar e que as Forças Armadas, instituições de Estado, não precisam disso. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL, disse que não quer crer que os tanques na rua sejam uma tentativa de intimidação da Câmara. Mas se for, diz ele, aprenderão a lição de que um parlamento independente, ciente das suas responsabilidades constitucionais, é mais forte que tanques nas ruas. Numa entrevista ao site O Antagonista, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, tratou o assunto como uma coincidência trágica. E disse que essa coincidência pode levar a especulações de que o desfile seja uma forma de pressão sobre a Câmara. Lira disse que pediu explicações a Bolsonaro. Nós entramos em contato com o Palácio, falei com o presidente, que nos garante que não havia esse intuito, que está convidando a Câmara, o Senado, para participar desse convite, mas eu quero dizer que não é usual. E esse tipo de especulação ele cabe nesse momento, muito embora a coincidência trágica da agenda da Câmara com essa passagem dos blindados para a Formosa realmente apimenta esse momento. O PSOL e a Rede Sustentabilidade entraram com mandado de segurança contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão do desfile. E agora há pouco, a Marinha informou em nota que a operação terá 150 viaturas. 14 ficarão em exposição amanhã em frente ao prédio da Marinha, na esplanada dos ministérios. A Marinha chama de simbólica a entrega do convite ao presidente e afirma que ela foi planejada antes da agenda para votação da PEC do voto impresso no plenário da Câmara e que não tem relação com ela ou com qualquer outro ato em curso nos poderes da República. O presidente Jair Bolsonaro convidou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e outras autoridades do Judiciário, da Câmara e do Senado para participarem do evento. A juíza Roberta de Moraes Barros, da primeira vara criminal de Atibaia, atendeu ao pedido do Ministério Público de São Paulo e determinou o arquivamento do inquérito policial que apurava se o advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, teria cometido fraude ao registrar como escritório de advocacia a casa onde abrigou Fabrício Queiroz. O promotor Henrique Proit considerou que não existem indícios suficientes de falsidade ideológica. Frederico Wassef diz que ficou provado que foi vítima de denunciação caluniosa. O processo contra o senador Flávio Bolsonaro pelo esquema das rachadinhas voltou a andar. O Tribunal de Justiça do Rio atendeu um pedido do Ministério Público do Estado. A investigação da rachadinha estava parada desde janeiro. Flávio Bolsonaro tinha sido até denunciado no Tribunal de Justiça do Rio, acusado de enriquecer ao se apropriar de salários de funcionários do gabinete dele, quando era deputado estadual. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça invalidou grande parte das provas apresentadas pelo Ministério Público. Agora, o caso das rachadinhas voltou a andar, depois que o MP apresentou uma outra versão da denúncia ao TJ do Rio. A informação foi revelada pelo jornal O Globo. A TV Globo apurou outros detalhes. Os promotores tiraram da acusação 16 itens que foram invalidados pelo STJ e reapresentaram apenas com as provas consideradas válidas. Entre elas, o relatório de inteligência do COAF, que mostra a movimentação suspeita de Fabrício Queiroz
ex-assessor de Flávio, no valor de R$1.200.000 no período de um ano. Mensagens de texto entre Queiroz e Daniele Mendonça da Nóbrega, ex-mulher do miliciano Adriano da Nóbrega, morto no ano passado. Segundo o MP, as mensagens mostram que o ex-policial recebeu dinheiro da rachadinha por meio da mãe e da mulher, que foram funcionárias de Flávio. Também segue válido o depoimento de uma ex-funcionária de Flávio, que confirmou a devolução de parte do salário. Depois de receber o pedido do MP, a desembargadora Maria Augusto Vaz Monteiro de Figueiredo mandou notificar os acusados para apresentar uma defesa prévia. O processo da rachadinha está no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, que é a segunda instância, até que o STF decida se Flávio Bolsonaro tem ou não foro privilegiado. No pedido feito à Justiça agora, o Ministério Público argumentou que não precisa esperar essa definição, porque a continuidade da investigação não interfere na discussão do foro. A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse que a notificação foi precipitada e que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. A seguir, a chegada da seleção bicampeã olímpica de futebol. A seleção bicampeã olímpica de futebol chegou hoje ao Brasil. O ouro no pescoço foi motivo de sorrisos no desembarque, mas o momento em que os atletas receberam a medalha gerou um conflito entre o Comitê Olímpico do Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol. No pódio, os jogadores amarraram o agasalho da patrocinadora do COB na cintura. Só que, de acordo com o comitê, por contrato, os medalhistas olímpicos eram obrigados a vestir o uniforme para receber a premiação. No futebol, porém, os atletas usaram a camisa da patrocinadora da CBF. Esses são os problemas que nós atletas não podemos resolver. Sempre são as pessoas que estão acima da gente, que tem como responder. Nós estamos ali para servir. Não, a gente não foi autorizado a falar sobre isso, né? A gente deixei isso aí para a CBF resolver. Procurada, a CBF não se pronunciou sobre o episódio. Lamentamos a atitude dos atletas no pódio, lamentamos a atitude da Confederação Brasileira de Futebol na condução do caso, e ele sai agora da esfera esportiva, entra numa esfera jurídica que vai ser decidido pela área jurídica do COB. Os bicampeões olímpicos foram homenageados pela CBF com uma arte na fachada do prédio da entidade e esperam em breve voltar a usar a camisa do Brasil. A conquista do ouro serviu como vitrine para jogadores que nem sempre têm oportunidade na seleção principal. Agora, com o objetivo alcançado, alguns deles já estão de olho na próxima convocação do técnico Tite. O Tite, ele tem grandes atletas para escolher, então acho que quem ele escolher ali tá de bom tamanho, assim, né? Então, não, claro, a gente fica na expectativa, porque acabamos de ganhar uma Olimpíada. Na sexta-feira, Tite convoca a seleção principal para a disputa de 3 jogos pelas eliminatórias da Copa, marcados para o início de setembro. O Brasil enfrenta o Chile em Santiago, a Argentina em São Paulo e o Peru no Recife. E não são apenas os mais jovens que esperam ver o nome na lista. A minha expectativa, quando sai a convocação da seleção, é sempre como a primeira vez. Sempre estou lá na espera. Ainda mais agora, na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2022. O Catar é logo ali, né? O Catar é logo ali. Ela respondeu por mim, o Catar é logo ali. Olha, quem deve chegar ainda hoje ao Brasil, desembarcando em São Paulo, é o Isaquias Queiroz, dono da medalha de ouro da canoagem. A bandeira olímpica já está em Paris, que é a próxima sede dos Jogos. Ela chegou nas mãos da prefeita Anne Hidalgo, que foi buscá-la em Tóquio. O símbolo olímpico vai tremular na prefeitura de Paris até 2024. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.